Boa noite com alegria, preciosas, a paz do Senhor. Vamos iniciar uma nova trajetória no dia de hoje. Nós vamos iniciar um estudo do profeta menor chamado Jonas. Lembrando que ele é um profeta menor, não por questão de estatura, mas é porque os escritos são poucos. Assim como a palavra profetas maiores é devida à quantidade de profecias que esse profeta ministrou, né, profetizou, e um tempo de exercício da ministração profética, né? Então você vê assim, Jonas é um profeta menor, porque o livro dele é composto de apenas 4 capítulos, é pequenininho, né? E hoje nós vamos falar desse homem que... A primeira coisa quando a gente fala Jonas, que costuma ver na mente de toda pessoa que escuta esse nome, é baleia, né? Vem aquela figura de uma baleia engolindo uma pessoa, e nós vamos tratar acerca do profeta que vive essa experiência. E é interessante que a baleia ela é mencionada apenas 2 vezes, né? E na verdade não é nem uma baleia, o texto bíblico se refere a um grande peixe. Se for baleia, possivelmente é uma jubarte, né? Que é considerado uma baleia, um peixe que conseguiria engolir ali um ser humano, né? Mas não se sabe ao certo qual era a espécie definida desse peixe. O que a Bíblia nos traz é um relato histórico de uma experiência que um profeta teve, e esse profeta, por incrível que pareça, essa baleia não é enviada para a morte, ela é enviada para mantê-lo vivo, né? E nós vamos conversar um pouco sobre a história desse profeta, o profeta fujão, o profeta que achava que conseguiria fugir da presença do Senhor. Amém? Eu oro com você nesta noite. E eu peço ao Espírito Santo que ele nos tome pela mão e caminhe conosco neste texto. Que ele ilumine o nosso entendimento. Que ele ilumine o nosso coração. Que ele venha ativar áreas da sua vida que às vezes a prática e o entendimento desse texto pode estar desenvolvendo em você. Nós vamos falar de um homem que falhou, um homem de Deus que falhou. E é interessante porque a Bíblia, ela não esconde as falhas, né? Pelo contrário, é tratado. Doenças e feridas são tratadas. O nosso Deus ainda cura. E eu peço ao Senhor que o Senhor esteja liberando aí cura sobre a vida daquelas que me ouvem. Seja de qual cunho for, seja físico, seja emocional, seja psicológico, que o Deus que é o Deus dos médicos, é aquele que é o médico dos médicos, como a palavra do Senhor diz, né? Que ele possa nos alcançar com cura e libertação. Amém? Vamos lá? Jonas, capítulo 1, verso 1. O título desse capítulo é Chamado e Fuga de Jonas. Verso 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Queridos, quem lê isso daqui, às vezes pensa assim que Jonas não era um profeta muito conhecido. E pelo contrário, Jonas era um profeta muito conhecido pela nação, pelo Reino do Norte. Ele exerceu o ministério profético dele no Reino do Norte. Ele é nascido ali numa região da Galileia, ele é galileu, certo? Olha que coisa interessante, né? E ele exerce o seu ministério durante o reinado do rei Jeroboão. Eu quero comentar com vocês porque o Antigo Testamento faz menção ao profeta Jonas, não apenas no livro de Jonas. Olha o que está escrito em 2 Reis, capítulo 14, verso 25. Está escrito assim: restabeleceu ele quem? Jeroboão, o rei. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai,
o profeta, o qual era de Gat-Hefer, uma cidade da Galileia. O que eu percebo aqui em 2 Reis, capítulo 14? Jonas era um profeta conhecido, ele profetizava ao rei, e ele havia liberado uma palavra profética na vida de Jeroboão, dizendo que ele restabeleceria os limites de Israel. Porque nesta época era uma época de muitas guerras, e volta e meia o inimigo invadia o território de Israel e tomava posse de partes ali, de áreas de terra, né? E aqui, através do profeta Jonas, Jeroboão recebe uma palavra de que o Senhor restabeleceria os limites do reino de Israel no reinado dele. E foi o que aconteceu. Amém até aqui? Então aqui, meninas, eu percebo que esse homem não é um homem desconhecido, é um profeta, exerce o seu ministério, conhece o Senhor não de ouvir falar, conhece na prática de vida, conhece no dia a dia, certo? E num belo dia, aonde ele está aí se relacionando com o Senhor, ele ouve a voz de Deus. A palavra do Senhor vem até ele. Ele ouve o chamado do Senhor e o Senhor diz para ele assim: Jonas, filho de Amitai, vá depressa. Isso aqui é uma ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Roberta, quem são os ninivitas? Queridos, os ninivitas são um povo assírio. E o povo assírio era um povo militarmente poderoso, muito poderoso, e era um povo conhecido pela crueldade da matança e pela tortura que eles operavam nos povos que eles subjugavam. Irmãos, o nível de crueldade dos assírios, que os chamados ninivitas, é o mesmo povo aqui. Irmãos, eles arrancavam a cabeça das pessoas, empilhavam. Eles esfolavam gente viva, os assírios. Eles arrancavam olhos, pedaços do corpo com a pessoa viva. Então, assim, era um requinte de crueldade para matar muito grande. Eles não se envergonhavam, não temiam, eles não tinham limites para matar. E a forma de matar deles era muito cruel. Tão cruel que essa maldade com a qual eles tratam os povos que eles dominam é tão forte, é tão terrível, que isso subiu diante da presença do Senhor. Essa agonia, essa maldade, ela chegou na presença do Senhor, e aqui o Senhor está usando o profeta Jonas para dizer: chegou o tempo de eu tratar com os ninivitas, e eu vou te usar como meu profeta, como meu instrumento, como boca da minha parte na cidade dos Nínives. Até aqui, amém?